Aleluias! A paz do Senhor, amém? Eu vou fazer uma pergunta. Você está feliz nessa tarde? Não, vou perguntar de novo, porque depois de 2 anos esperando por um congresso, eu vou perguntar se você está feliz. Você está feliz nessa tarde? Amém? Glória a Jesus! Eu também estou muito feliz de estar aqui juntamente com vocês para adorar ao Senhor. Eu quero já te convidar para que você abra a sua Bíblia. No livro de 2 Reis, nós vamos ler 3 textos, amém? 2 Reis, capítulos número 25, Neemias, capítulos número 1, e também Isaías, de número 58, onde está o tema desse lindo congresso. E sucedeu que no 9º ano de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. E aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, não havia pão para o povo da terra. Então, a muralha da cidade foi rompida. Todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei. E o rei se foi pelo caminho da campina. Verso 10. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Neemias, capítulo de número 1, versos número 2, vai dizer assim: E veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, verso 2. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Neemias capítulo 6, verso 15, vai dizer assim: Assim, o muro, aos 25 de Elul, em 52 dias, acabou-se. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Isaías, capítulo número 58, verso 9 em diante, a parte B vai dizer assim: Se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia.
E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Você pode fechar os seus olhos por alguns instantes? Senhor, nós queremos te agradecer por essa tarde, te agradecer por esse lugar, te agradecer por esse encontro que o Senhor marcou conosco. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que temos de estar na tua casa te adorando, te louvando, te exaltando, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Senhor, nessa tarde nós queremos dizer que nós não estamos aqui por a causa de homens, nós não estamos aqui em busca de pessoas, mas nós estamos aqui porque nós sabemos que não há nenhum outro lugar que nós podemos ir que não seja na tua presença, porque só de ti procedem as fontes de vida. Por isso eu te peço, Senhor, sela este lugar como já foi orado no início desse culto, cerca este lugar com muralhas de fogo, que os teus anjos estejam cercando esse lugar e que o teu propósito para essa noite, para essa tarde venha se estabelecer. Senhor, eu te peço, repreende agora toda a fúria de Satanás, porque ele não quer que essa tarde aconteça, porque essa é uma tarde de libertação. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toma a primazia, o primeiro lugar, e que não haja interferência de nada que não seja a tua presença. E que o teu propósito se cumpra na vida de cada um de nós, para a glória do teu nome. Amém? Mas eu preciso que vocês tenham paciência e atenção nessa tarde. Porque eu sei que esse tema é um tema que certamente não deixa o nosso adversário satisfeito. Eu quero começar dizendo que quando eu olhei o tema e vi a escolha do tema em um livro como Isaías 58, eu preciso dizer que é necessário ter coragem para fazer um congresso como esse e situar o tema desse congresso nesse texto. Porque o livro de Isaías é um livro profético, e como livro profético, ele é um livro de advertências. E num tempo onde reina o individualismo, onde em muitos lugares as pessoas estão querendo apenas mensagens de vitória, fazer um congresso e escolher um tema num livro profético, em especial, o capítulo 58 de Isaías, exige coragem e exige muita sensibilidade. Porque o capítulo 58 é um capítulo de advertência. Eu não quero me prender a dados históricos de forma pura, mas eu quero só te lembrar que quando Deus levantou os profetas, Ele levantou com uma intenção. Qual era a intenção? Levar o povo ao arrependimento. As coisas não caminhavam bem, e o Senhor vai levantar homens que vão anunciar uma mensagem que é de despertamento. Uma mensagem que é um alerta para dizer, da forma que está, não dá para continuar. Vocês precisam rever os seus caminhos. Deus envia os seus profetas por amor, irmãos. Deus envia os seus profetas por amor. Não é para matar. Profeta não quer matar ninguém. Deus envia os seus profetas por amor. E Isaías vai profetizar ao longo de um período muito longo. Mas Isaías não vai ver Jerusalém sendo tomada. Isaías morre antes que as profecias de destruição se cumpram. Então, o que Isaías está falando aqui é algo que ele está vivendo nesse tempo. É algo que está acontecendo nesse tempo. E Deus está enviando Isaías para alertar e dizer, ei, gente, acorda, ei, prestem atenção. Eu preciso que você entenda, nós lemos no início do culto o capítulo inteiro de Isaías 58. E se você olhar o capítulo 58, você vai entender que esse texto não foi escrito para quem não é crente. Você parou para prestar atenção nisso?
Esse texto, ele foi escrito para quem é crente, para quem serve a Deus. O texto foi escrito para pessoas que são religiosas, que vão à igreja, que celebram as festas, que aparentemente têm prazer em conhecer ao Senhor, pessoas que jejuam, pessoas que cumprem os rituais. Quando nós lemos o capítulo todo, isso fica muito claro. Só que junto com isso há um despertamento de Deus para aquela geração dizendo: ei, não adianta ir ao templo, não adianta fingir que gosta de aprender sobre mim, se vocês não ajudam as pessoas. Não adianta participar das cerimônias, se vocês oprimem as pessoas. Não adianta jejuar, se vocês continuam brigando e se degladiando entre si. É por isso que vocês clamam e eu não respondo. É por isso que vocês oram e eu não me manifesto. Porque o tipo de prática que vocês estão tendo não é aquilo que atrai e agrada ao meu coração. Isaías é uma mensagem de advertência, mas também é uma palavra de esperança, porque preste atenção. Os textos que lemos do verso 9 a 11, o Senhor está dizendo: olha, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso também está errado. Mas, se vocês mudarem os seus caminhos, se vocês pararem de fazer o que estão fazendo, então vocês serão preservados. Se vocês mudarem o que estão fazendo, então vocês poderão reconstruir as cidades. Se vocês mudarem os seus caminhos, então vocês serão conhecidos como reparadores de brecha, como edificadores de caminho. Só que preste atenção, se Deus está dizendo aqui que eles precisam mudar de comportamento para se tornar restauradores, é porque da forma como eles estão agindo, eles não são restauradores. Você consegue entender isso? Se Deus está dizendo: olha, vocês precisam mudar para se tornarem, é porque naquele momento, daquela forma, eles não agem como alguém que restaura brechas, que repara brechas. Eu preciso dizer algo para você nessa tarde. Eu e você precisamos entender que da mesma forma que eu posso ser aquela que repara as brechas, eu posso ser aquela que produz as brechas. Eu preciso que você entenda isso. Que da mesma forma que eu posso ser aquela que repara, eu também posso ser aquela que produz as brechas. E sabe o que o Espírito Santo está perguntando para mim e para você? Quem é você? Quem é você? Você sabe que quando eu olho para isso aqui, a primeira pergunta que eu preciso me fazer é: mas assim, como é que as brechas são abertas? Como é que eu posso me tornar uma causadora de brechas? Como é que eu posso ser aquela que abre brechas? E eu quero que você repita comigo assim, ó: cuidado. Não, gente, com mais força. Cuidado. Brechas podem ser abertas. O texto que nós lemos em 2 Reis, capítulo 25, vai contar para nós o momento exato aonde as fortes muralhas de Jerusalém vão ser derrubadas pelo exército babilônio. Ele vai retratar para nós o momento exato aonde se abre uma brecha primeiro. O exército foge e depois o exército babilônio vem e derruba todos os muros. Só que entenda uma coisa: a brecha em Jerusalém não foi aberta nesse dia. A brecha foi sendo aberta ao longo de anos e anos de falta de compromisso com Deus. Desde o reinado de Salomão, filho de Davi.
o povo começou a se afastar de Deus. O povo começou a brincar com aquilo que era sério. E Deus enviou os seus profetas. E Deus chamou o povo ao arrependimento. Foram mais de 400 anos de Deus gritando: ei, voltem, parem, mudem. Mas eles escolheram não mudar. Foi uma escolha deles. É por isso que eu te digo que uma brecha não foi aberta em um dia, mas é resultado de uma escolha consciente de quem ouve o que é certo, mas escolhe fazer o que é errado. Irmã, sabe o que eu e você precisamos entender? Que Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E sabe algo que eu aprendi? O mundo espiritual é regido por princípios. E quem estabeleceu esses princípios foi Deus, não foi Satanás. Deus estabeleceu princípios que regem o mundo espiritual. E quando Ele estabeleceu princípios, Ele estabeleceu consequências. E porque Ele é justo, Ele não pode deixar de aplicar as consequências quando eu quebro os princípios. A gente não pode confundir a misericórdia e esquecer que a justiça também atua. Deus é misericordioso e Ele foi. Ele esperou 400 anos para o povo mudar. Ele deu oportunidades e oportunidades. Deus é misericordioso quando Ele manda advertências para você. Quando Ele te dá novas chances, Ele é misericordioso. As misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Mas eu preciso dizer para você, esse Deus misericordioso também é um Deus justo. E eu preciso entender isso. O que acontece em 2 Reis 25 não acontece num dia. É fruto de anos de escolhas inconsequentes. É fruto de anos de falta de responsabilidade. Eu não sei você. Não sei se só eu sou estranha. Eu sou um pouco estranha quando eu leio a Bíblia. Mas às vezes eu fico olhando para esses textos proféticos e eu fico assim, gente, o que deu na cabeça desse povo? Não, gente, fala sério. Deus está falando, Ele falou, mas o povo não ouvia. Deus avisou, Deus advertiu. Mas sabe o que acontece, gente? O povo ouvia, mas esse povo vivia em segurança. O povo ouvia, mas eles moravam numa cidade murada. Eles ouviam, mas no fundo eles não acreditavam. Eles ouviam, mas eles estavam tão acostumados dentro de um lugar de segurança que parecia irreal que isso fosse acontecer. É tipo assim, Deus está falando, mas olha bem para as nossas muralhas. Olhe bem para a nossa segurança. Olhe bem para a nossa estabilidade. Isso não vai acontecer. E confiados nisso, eles ignoram as advertências. E eles ignoram que o ataque do inimigo é uma realidade. Segura aí. Deixa eu te dizer algo. Muitas vezes esse é o nosso problema. Nós negligenciamos a verdade de que o inimigo está querendo atacar a nossa vida. E que tudo o que ele procura encontrar é uma brecha para que ele possa entrar e destruir aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Como é que se conquista uma cidade murada, gente? O que faz primeiro? Destrói o quê? Os muros. A primeira coisa para conquistar uma cidade murada é destruir os muros, é tirar a proteção. Porque quando eu tiro o muro, a cidade fica desprotegida e suscetível ao ataque do inimigo. Agora vem comigo, traz isso para o mundo espiritual. Satanás age exatamente da mesma forma. Quando o diabo quer destruir alguém,
Ele vai criar situações para que você quebre princípios e abra brechas no muro que te cerca, porque se ele fizer isso, você se torna suscetível aos ataques do seu adversário. Lembra o que eu disse no início? Da mesma forma que eu posso reparar, eu posso produzir brechas. João capítulo 15 vai dizer o que para nós? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Satanás quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os projetos de Deus na sua vida, ele quer destruir o seu ministério. Por quê? Porque é isso que ele faz. É isso que ele deseja fazer com todos nós o tempo inteiro. Essa é a realidade na qual nós vivemos, irmãs. Eu queria vir aqui liberar uma palavra de vitória para você, mas sabe o que Deus mandou dizer para você nessa tarde? Ei, está na hora de você abrir os seus olhos e entender que você vive em guerra. Você vive uma guerra. E para te atacar, ele precisa encontrar uma brecha. Irmãs, quando nós servimos a Deus em temor, a Bíblia vai dizer para nós que nós somos como cidades muradas. Salmo 34, verso 7, vai dizer para nós: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Amém? Então, se eu ando em temor, existe um muro de proteção em volta da minha vida, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Aí 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer o quê? Ei, estejam vigilantes, pois o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você consegue entender isso nessa tarde? Aqui está você. Se você anda em temor a um muro, mas ao redor desse muro, o seu adversário está tentando encontrar brechas para poder destruir a sua vida. A única coisa que pode impedir Satanás é o muro de proteção que Deus estabeleceu sobre você. Só que esse muro só existe para quem anda em temor. Esse muro só existe para quem anda em temor. Ah, minha irmã, enquanto eu ando em temor, tem um muro à minha volta. Enquanto eu caminho em temor, Satanás pode querer fazer o que for, mas há um muro de proteção impenetrável à minha volta. O problema é que quando eu perco o temor, e o que é temor, gente? Temor não é uma falha, porque eu sou falha, você também é. Temor é quando eu perco a reverência a quem Deus é. Falta de temor é quando eu perco a seriedade diante das coisas de Deus. É quando eu começo a tratar de forma irresponsável a grandeza de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. Quando eu perco o temor, eu abro uma brecha na minha vida. Brechas na vida do crente não são abertas de fora para dentro. Brechas na vida do crente são abertas de dentro para fora. O muro de Jerusalém foi destruído não porque o exército da Babilônia era forte. O muro foi destruído porque o povo escolheu ficar fora do muro de temor. A brecha não foi aberta do lado de fora, a brecha foi aberta do lado de dentro. Eu vou te contar uma coisa que você já sabe, e eu não sei porque tem gente que se assusta quando escuta isso. Satanás está furioso com você, irmã. Satanás está furioso com a sua vida.
Mas não tem nada de novo nisso. Ele sempre teve, sempre vai estar. A missão dele é essa. Só que ele não tem poder sobre a sua vida. É isso que às vezes me deixa angustiada. É que parece que o diabo tem um poder sobre as nossas vidas que ele não tem. Ele não pode abrir brechas. Quem abre as brechas sou eu. Não é ele que abre, sou eu que abro. Se eu não abro brechas, ele não pode tocar. Irmãs, libertação não é sobre o poder de Satanás. Libertação é sobre responsabilidade pessoal. Libertação não é sobre o poder de Satanás, porque o poder dele é limitado e ele não pode agir se Deus não deixar. Libertação é sobre responsabilidade pessoal. Eu preciso entender a minha responsabilidade. Eu preciso entender que se eu não caminhar em temor, eu posso ser aquela que abre brechas na minha casa. Eu posso ser aquela que abre brechas para que as minhas emoções sejam saqueadas. Eu posso ser aquela que abre brechas para que o meu ministério seja destruído. E isso acontece quando eu perco o temor. Preste atenção numa coisa, gente. Satanás só vai se ocupar em abrir brechas na vida de quem tem muro. Você já parou para pensar nisso? Quem não tem muro, ele não precisa se preocupar em abrir brecha, não, gente. Na vida de quem não tem muro, ele entra e sai a hora que ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele manda. Ele faz porque não tem muro. Ele entra, sai sem nenhuma resistência. O que incomoda é quando ele vai fazer, ele dá de cara com o muro. O que incomoda é quando ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, mas quando ele chega tem muro, é isso que incomoda. E é por isso que quando ele age na vida do crente, o que ele quer fazer? Ele quer fazer você abrir a brecha, porque ele não pode abrir. Ele quer fazer você quebrar princípios, porque se você não quebrar princípios, ele não tem autorização para te tocar. Olhar para 2 Reis 25, irmãos, é acender uma luz vermelha, uma sirene. Sabe por quê? O texto vai dizer para nós que Nabucodonosor cercou a cidade por mais de 2 anos, aproximadamente 2 anos. E o texto que nós lemos vai dizer assim: e quando a cidade estava sem alimento, e quando não havia mais pão para eles comerem, aí abrimos a brecha. Ah, você pegou, você entendeu. Ele cercou durante 2 anos para que não entrasse alimento. E quando não havia mais pão, quando não havia mais comida, aí ele conseguiu encontrar uma brecha para destruir. Comida fala de alimento. Pão fala de resistência. Fala de estar em comunhão com Deus. Fala de estar alimentado pelo Senhor. E é isso que Satanás faz com você quando ele quer te destruir. Elimina você aos poucos, para que você quebre os princípios. É por isso que eu preciso te dizer, se você está passando uma situação de aperto, quem aqui já passou aperto, gente? Quem aqui já passou uma situação de pressão mesmo? Agora ela para, agora ela desiste, agora ela vai parar, agora morreu, agora já... Quem aqui? Estou sozinha? Quando você estiver em pressão, quando você estiver em uma situação de desespero, ei, fique alerta, eu não vou quebrar princípios. Estão olhando e achando que eu vou morrer, mas eu não vou quebrar
Ele cria situações e às vezes o método é o contrário. A tua vida está tão confortável, está tudo tão bom, está tudo tão calmo, está tudo tão maravilhoso, que eu estou tão satisfeita, que eu até me esqueço que eu dependo de Deus. Lembra de Davi? Estou reinando, o reino está em paz, vou dar uma passeada ali pelo terraço do palácio. E aí, de repente, eu vejo uma mulher, e aí eu penso, o que tem? Não tem nada demais, eu sou o rei, eu faço o que eu quero, eu tenho poder, eu tenho recursos. Ei, quando o Senhor te colocar em um lugar de paz, não se esqueça que foi Ele que colocou. Não se esqueça, não abra mão da presença dEle, porque longe dEle você é fraca, você é frágil. Às vezes, sabe o que Satanás faz, gente? Ele é sujo. Ele pega alguém cheio de talento. Ele pega alguém cheio de capacidade e diz, olha, o teu projeto é muito bom. Mas ninguém está vendo. O que você está fazendo? Ei, vai você. E aí a gente começa a pensar, é verdade. Eu fui chamada. Eu fui escolhida, eu fui ungida. Foi Deus que me deu o projeto. E estão querendo parar, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da minha forma. E aí, sabe quem a gente se torna? Saul. Sacrificar ao Senhor é ruim, gente? Não, gente, vocês não estão aí. Sacrificar ao Senhor, apresentar um sacrifício ao Senhor, é bom ou ruim? É bom. Mas em nome daquilo que é bom, eu não posso quebrar princípios. Não é porque a intenção é boa, não é porque o projeto é bom, não é porque o fim é bom, que eu posso fazer do jeito que eu quero. Não posso, não posso, não posso. Vida cristã não é um passeio no parque, gente. Vida cristã não é uma festa. Vida cristã é uma guerra. Vida cristã é uma guerra. E a gente que é brasileiro tem dificuldade de entender o que é guerra, porque a gente não passou. Mas olha para o que está acontecendo lá na Europa e chegue à conclusão. Quem vive em tempos de guerra, vive de qualquer jeito, gente. Quem vive em tempos de guerra faz qualquer coisa. Quem vive em tempos de guerra desperdiça recursos. Não, não, não. Quem vive em tempos de guerra sabe que não pode viver de qualquer forma. Em tempos de guerra, eu não vou a qualquer lugar. Em tempos de guerra, eu não falo com qualquer pessoa. Em tempos de guerra, eu não gasto recursos em qualquer coisa. Em tempos de guerra, eu não desperdiço nada. Ter consciência de que vivemos em guerra exige viver uma vida vigilante. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. E um estilo de vida de sobriedade. Não desperdice. Minha irmã, escute essa palavra do teu pai. Não desperdice a sua vida. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice a sua energia em conversas, em amizades, em projetos, em atividades que não te aproximam de Deus. Não desperdice, não desperdice. Sabe o que Satanás quer? Ele quer que você abra a sua boca para falar o que não deve. Sabe o que Satanás quer? Ele quer sujar as suas mãos com aquilo que você não pode tocar. Satanás quer encher seu coração de sentimentos que desagradam a Deus. Satanás quer que os seus pés caminhem por caminhos que Deus não escolheu para você. Satanás quer uma brecha para te atacar. Ah, gente,
É por isso que eu disse no início que eu sei o peso dessa palavra. Só que nessa tarde, Deus me trouxe aqui como voz para dizer para você: cuidado! Cuidado! O vosso adversário está ao seu derredor tentando te tragar. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, você está numa guerra. Ei, cuidado, não perca o temor. Cuidado, não quebre princípios. Cuidado, não deixe que os tempos difíceis te façam negociar valores. Cuidado, não deixe que os tempos de paz te façam confiar mais em você do que em Deus. Cuidado, cuidado. Cuidado para não ser você a abridora de brechas dentro da sua casa. Cuidado. Você pode repetir comigo? Eu vou falar o meu nome, você fala o seu. Vamos lá? Laís, fale o seu. Gente, fala aí para você mesmo, para tu dar uma acordada. Laís. Cuidado. Brechas podem ser abertas. A Bíblia está me ensinando que brechas podem ser abertas. Só que a Bíblia também está me ensinando, gente, que brechas podem ser fechadas. Brechas podem ser fechadas. A Bíblia vai nos mostrar que mesmo em um cenário de destruição, mesmo em um cenário de ruínas, há esperança de restauração. Quem disse para você que não tem esperança? Quem disse para você que não tem jeito? Quando a gente pensa em restaurador, gente, eu acho impossível não pensar em Neemias. Porque, façam um recorte, eu li 2 Reis 25, o muro foi destruído, o povo foi levado para o cativeiro. O povo foi, passaram-se anos, sucederam-se reinados, séculos se passou, anos, décadas e décadas se passaram, mais um dia Deus levanta um homem. Um dia Deus levanta um homem que está servindo no palácio, numa situação confortável. E ele vai dizer: não dá para continuar do jeito que está. Deus levanta um homem que, quando sabe da situação, vai dizer: eu vou me levantar como aquele que vai reparar as brechas. Talvez a história da sua família seja a história de uma cidade desolada, seja a história de uma cidade em ruínas. Mas sabe o que eu preciso te dizer? É você que Deus quer usar para se levantar como aquela que vai reparar, que vai fechar as brechas, que vai colocar um ponto final nessa desgraça, que vai colocar um ponto final nessa humilhação. Olhar para Neemias é entender, gente, que há esperança. Há esperança para uma família saqueada, há esperança para um ministério desestruturado, há esperança para uma vida que está sem esperança, há esperança. Só que para fechar a brecha, alguém tem que se levantar. Vou te fazer uma pergunta. À luz do que nós aprendemos, brechas se abrem sozinhas? Alguém tem que abrir. E o que você está achando? A brecha vai fechar sozinha também? Da mesma forma que alguém abre, alguém fecha? Da mesma forma que alguém age para abrir, alguém precisa se posicionar para fechar a brecha. Alguém precisa estar disposto a se levantar para restaurar, para reparar, para reconstruir e para dizer: chega, acabou, eu não aceito mais. Neemias 1, versos 2, 3 e 4, nós lemos, vai dizer para nós. Neemias está lá. Ele ouve falar do que está acontecendo.
Ele pergunta, como é que está lá? Está tudo bem? Não, está tudo péssimo. Os muros continuam destruídos como sempre estiveram. E aí, gente, eu quero que você preste atenção nisso daqui. Neemias não tem nada a ver com quem fez a brecha. Segura isso. Neemias não abriu a brecha, não foi ele que deu causa. Não foi ele que abriu. Neemias é vítima de uma geração, de gerações que abriram brechas. E se Neemias está onde está, é porque as gerações anteriores abriram brechas e os seus antepassados foram levados para o cativeiro. E é por isso que ele está onde ele está. Ele é vítima das brechas que foram abertas. Mas mesmo sendo vítima, ele vai dizer, eu não aceito que as coisas continuem da forma como estão. Neemias está numa situação confortável. Ele está no palácio, ele é copeiro do rei, ele tem conforto, ele tem o que ele quer. Mas sabe o que ele tem? Ele tem um incômodo. O incômodo que mexe o coração daquele que é uma verdadeira reparadora de brechas. Se você quer reparar as brechas, a primeira coisa que você precisa ter é incômodo. Você precisa estar incomodado. Eu não sei vocês, tá, gente? Vou compartilhar aqui uma angústia. Eu tenho agonia, angústia, tristeza, quando eu vejo um crente que se acostuma com a desgraça. Se tem uma coisa que me deixa assim, angustiada, é ver um servo de Deus, uma serva de Deus, que se acostuma com a desgraça que Satanás está fazendo. Que acha que é normal o que ele está fazendo. Você não pode se acostumar. Todo mundo passa momentos difíceis, mas quando Satanás está fazendo arruaça é diferente, você sabe. Quando a luta é Deus que permite para nos aprimorar, para nos fazer crescer, é uma coisa. Mas quando é Satanás, a gente sabe que é. Só que o problema é que tem gente que se acostuma. Ah, mas já é assim há tanto tempo. Ah, mas meu filho está desse jeito há anos. Ah, essa igreja sempre foi assim. Entra pastor, sai pastor. Entra obreiro, sai obreiro. Não dá certo não, isso aqui é essa desgraça mesmo, é desse jeito. Não tem o que fazer. Minha família sempre foi assim, todo mundo errado. Já acostumei, é assim mesmo, é do jeito. A gente tem que aceitar as coisas do jeito que são. Ah, irmã, se você quer aceitar, é uma escolha. Mas eu não vou aceitar a obra de Satanás na minha vida, não. Eu não posso achar normal que Satanás continue colocando as mãos naquilo que é meu. Você não pode achar normal conviver com as obras de Satanás. Não! Hoje você precisa se levantar para identificar as obras de Satanás e dizer: chega! 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 Eu não aceito! Eu não vou permitir! Chega! Eu vou abrir um parênteses para dizer algo que Deus me mandou dizer. 1h pouca da manhã. Tem mãe aqui, eu falo isso com amor porque eu também sou mãe. Tem mãe aqui que precisa tomar uma posição. Tem mãe aqui que precisa se posicionar, gente. Arranca aquele menino de dentro do quarto. Arranca aquele menino de dentro do quarto. Você é mãe e Deus te deu autoridade para isso. Arranca aquele menino de dentro do quarto.
pega aquelas roupas da sua filha e joga fora. Se ela não trabalha, se ela não tem dinheiro para comprar e usa o seu dinheiro, pega e joga fora e corta esse laço de Satanás. Coloca limites nesse celular. Coloca limites. Coloca limites. Deus está dizendo para você: ei, faça com amor, mas não seja negligente. Faça com amor, chama, conversa, explica, mas não deixe as coisas do jeito que estão. Não ache normal que Satanás entre dentro da sua casa para tocar no filho que Deus te deu. Ah, irmão, sabe aquela frase que mãe gosta de dizer? Você não é qualquer um. Ah, mas fulano faz, Beltrano faz. É o que a mãe diz? Você não faz porque você não é qualquer um. Você não diz isso? Toda mãe diz isso, gente. A gente diz que não vai dizer, mas diz. Essa é a hora de você falar isso para você mesmo. É sério. Ah, mas o filho de todo mundo faz. Mas todos os amiguinhos do meu filho têm o mesmo jogo. Mas todas as coleguinhas usam esse tipo de roupa. É, meu amor, mas o seu filho não é qualquer um. A sua filha não é qualquer uma. Eles são flechas. Flechas na mão do valente. Eles são flechas. Flechas que Deus vai usar. Mas tome uma posição. Eles vão achar estranho? Vão. Vão achar que você está doida? Vão. Mas você vai dizer para ele: meu filho, minha filha, eu te amo e hoje eu decidi me levantar. Hoje eu decidi que eu não vou mais aceitar que Satanás faça o que quiser dentro da minha casa. Chega! 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 Eu quero dizer isso para você. Hoje você vai entrar na sua casa e vai entrar com autoridade para dizer: agora acabou. Chega, na minha casa não, na minha família não, no meu casamento não, aqui não, aqui não. Você quer reparar a brecha? Se incomoda. Não aceita, não é normal. Você quer reparar brechas? Faça como Neemias, capítulo 4-6, vai dizer para nós. Que Neemias escuta o que está acontecendo e o que ele vai fazer? Chorar. Orar. Jejuar. Se quebrantar diante de Deus. Neemias escuta, se incomoda e diz: há algo que precisa ser feito, mas o que precisa ser feito eu não posso fazer na força do meu braço, então eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou interceder, eu vou me quebrantar. Se liga aqui no que eu vou dizer para você. Neemias é copeiro do rei, sim ou não? Sim. Ele tem acesso ao rei, sim ou não? Gente, ele podia ir direto no rei, sim ou não? Sim. Só que antes de ir ao rei, ele vai ao rei. Antes de falar com o rei, ele passa meses orando e jejuando, falando com o rei. Posso te dizer uma coisa, irmã? Compartilhar os seus problemas no grupo de WhatsApp. Postar stories com carinha triste, dizendo: tô esquecida, tô chateada. Ligar para 500 amigas suas e contar tudo o que está acontecendo na sua vida, não vai mudar nada. Não vai mudar o que você está passando. Você quer mudança? Vai para o rei. Você quer mudança?
fala com ele antes de falar com as pessoas. Sabe por quê? É o rei que muda o coração dos homens a seu favor. É ele que toca e muda os decretos. É ele que toca e escreve histórias. É ele que toca e reverte leis. É ele que toca. É ele. Então peça a ele primeiro. Neemias primeiro fala com o rei, para depois falar com o rei. Mas ele não fala com o rei de qualquer jeito não, tá, gente? Porque ele vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, nós pecamos. Eu acho isso aqui lindo, gente. Neemias vai dizer: Senhor, os muros estão destruídos, a cidade está em desgraça, mas tudo isso aconteceu porque o teu povo se afastou de ti. Neemias vai reconhecer a justiça de Deus. Você consegue entender isso? Ele não está olhando para Deus dizendo: o Senhor é ruim, o Senhor é malvado, tadinho de mim, olha a situação. Não, é Deus, o Senhor é justo. O que está acontecendo é resultado da tua justiça. Eu vou repetir para você: Neemias não abriu a brecha, ele não tem culpa. Mas isso não faz ele ter desculpas. Isso não faz ele usar justificativas. Sabe o que o Neemias faz? Ele escolhe o caminho do quebrantamento. Sabe por que tem muita gente que não vive restauração? Porque está sempre buscando uma justificativa que envolve outras pessoas, que coloca a responsabilidade sobre outras pessoas e não consegue enxergar a sua própria responsabilidade. Só que repita comigo: só há restauração onde há arrependimento. Ei, o pecado abre brechas, o arrependimento fecha brechas. O pecado é o mal, o arrependimento é a cura. Só que para isso acontecer, você tem que parar de responsabilizar o seu marido, a sua vizinha, o seu pastor, o seu filho, a sua situação. Você tem que parar de olhar para essas coisas e se quebrantar diante de Deus. Eu vou falar isso para você com amor. Tem uma hora que a gente precisa parar. Eu não estou diminuindo a sua dor. Ser esquecido dói, ser desprezado dói, ser traído dói, ser negligenciado dói, sofrer ingratidão dói. Dói ou não dói, gente? Dói, tudo dói. Tudo isso dói. Só que ficar apegado a isso não vai mudar a sua vida. Ficar apegado a essas coisas não vai te tirar da situação que você está. Sabe o que você precisa fazer? Para de olhar para essas coisas. Para de justificar a sua dor. Para de arrumar desculpas e reaja. 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 Faça o que Neemias fez. Neemias vai se colocar diante de Deus e vai dizer: Senhor, muda a nossa história. Senhor, muda a nossa história. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, não porque nós estamos totalmente certos, não, mas pela tua misericórdia, Senhor, muda a nossa história. Pela tua misericórdia, não é por mim, é por Ele, é porque Ele é bom. Para fechar as brechas, eu preciso me quebrantar, me arrepender, e eu finalizo aqui. Para fechar as brechas, eu preciso arregaçar as mangas, me levantar, ter estratégia e ter discernimento. Neemias orou, chorou, jejuou, mas um dia ele falou: agora está na hora de fazer alguma coisa. Ele pediu e ele foi. Só que não dá para reparar a brecha sentada no sofá, irmã. Não dá para reparar a brecha mexendo no celular o dia todo. Não vai reparar a brecha assim.
Neemias se levanta e vai. Ele sai da sua zona de conforto, ele é autorizado a ir. E quando ele chega lá, o que acontece? Vocês conhecem a história. Os opositores começam a se levantar. Gente, redobra aqui agora, porque é algo que Deus quer ministrar para você. Os opositores começam a se levantar. Por quê, gente? Porque Satanás não gosta de muro, gente. Lembra? Satanás não gosta de muro. Então, quando ele vê alguém se levantando para reparar muros, ele fala: eu tenho que parar antes que acabe. Eu tenho que parar antes que eu dê de cara no muro. Aí ele levanta pessoas para intimidar, para zombrar, para desprezar, para desacreditar, para ameaçar. Só que aí depois você lê em casa, capítulo 4, verso 21, vai dizer de Neemias que à medida que eles se levantam, Neemias toma uma decisão e ele fala: a partir de agora, isso aqui é lindo, a partir de agora a gente vai construir com uma mão e na outra mão a gente vai segurar a arma. A gente não vai parar de construir, a gente não vai parar de reparar. Mas numa mão tem pá que repara, na outra tem arma que se defende. Eu acho isso aqui lindo, gente. Porque mesmo sabendo das ameaças, Neemias não sai da sua posição. Eles acharam que intimidando, ameaçando, Neemias ia parar para dar atenção, mas ele não abre mão do seu projeto para emprestar o seu ouvido para quem quer parar ele. Ele não faz isso. O que os inimigos não entendem é que eles estão provocando Neemias, mas Neemias não está preocupado com eles. Neemias não largou a sua posição para ir se preocupar com gente que não tem projeto e propósito de vida. Neemias não saiu do seu lugar para gastar tempo com gente que não sabe o que está fazendo. Neemias não está nem aí, ele não está entrando no perfil de ninguém para ver o que está fazendo, se está dando certo, se tem mais curtida. Ele não está preocupado com a vida dos outros, ele está fazendo aquilo que ele precisa fazer. Entenda isso, minha irmã. Neemias tem arma na mão, amém? Mas ele não ataca ninguém. Neemias tem arma na mão? Tem, mas ele não ataca ninguém, porque ele não está interessado em atacar, ele só está interessado em cumprir a sua missão. Ele não quer destruir, ele não quer matar, ele não quer atacar, ele só quer terminar aquilo que Deus mandou ele fazer. Gente, você não está aqui para disputar com ninguém. Você não está aqui para matar ninguém. Você não está aqui para querer guerra com ninguém. Não vale a pena entrar em disputas vazias. Cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. O que os inimigos de Neemias não entendem é que Neemias não está reconstruindo para afrontar ninguém. Ele não está reconstruindo para dizer: olha como eu sou bom, agora vocês vão ter que me engolir. Não é esse o interesse dele. Ele só está interessado em fazer com que aquela situação de ruína tenha um ponto final. É só isso que ele quer. Depois de ser ameaçado, depois de ser vítima de deboche, ele não parou. Ele não parou por causa de nada. E aí Neemias 6, o texto que nós conhecemos muito bem, vai dizer que depois de debochar, depois de desacreditar, eles chamam Neemias para uma reunião. Ele fala assim: Neemias, vem aqui conversar com a gente. Tá ligado, irmã? Neemias,
vou fazer uma mesa de chá para você. E você vai vir aqui para bater um papo. A gente só quer conversar com você. Porque é assim. Primeiro não desacreditam, depois debocham. Quando veem que você não para, tentam se aproximar. Hey, cuidado com as reuniões que você é chamado para fazer parte. Cuidado com os convites que você recebe. Neemias vai ouvir o convite e ele vai dizer assim: eu estou fazendo uma grande obra. E por isso, desculpa, foi mal, mas eu vou ter que recusar o convite. Ei, eu estou fazendo uma grande obra. E aí ele vai dizer: por que eu deveria parar o meu trabalho para ir me encontrar com vocês? Desculpa, gente, obrigada, mas eu tenho mais o que fazer. Ele é convidado uma, ele é convidado duas, ele é convidado 3, ele é convidado 4 vezes. E as 4 vezes ele dá a mesma resposta: eu não vou parar o que eu estou fazendo para me encontrar com vocês. Aí eles mandam uma carta, ameaçando, acusando. Só que Neemias vai olhar aquilo e vai dizer: vocês não perceberam que vocês não estão lidando com qualquer pessoa? Eu sei que o que vocês estão falando é mentira. Eu conheço o Deus que eu sirvo. As ameaças de vocês não vão me parar. A Bíblia diz que quando ele recebe as ameaças, ele diz: isso é mentira. E já que vocês estão me perturbando tanto, só de raiva, agora eu vou trabalhar mais. Tá lá, tá no texto, vai ler. Ah, vocês querem que eu pare? Então agora eu vou fazer mais. Agora vocês vão ter que ver eu fazendo mais. Só que você acredita que eles não pararam? A Bíblia diz para nós que um dia Neemias vai visitar um homem chamado Semaías, provavelmente um profeta, que estava fazendo algum tipo de voto, que não podia sair de casa. E quando ele chega até esse homem, entenda, Neemias foi lá provavelmente porque acreditava nessa pessoa. E quando ele chega lá, Neemias fala para ele, Semaías fala para Neemias: olha, Deus falou para mim que eles vão tentar te matar hoje. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos esconder no templo. Só que aí, gente, segura isso. Neemias ouviu, ele olhou para Semaías, e aí lá no verso 11, isso aqui eu vou ter que ler para você entender. Vai dizer assim: eu respondi a Semaías: alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a sua vida? Eu não vou fazer isso. E aqui, irmãs, preste atenção nisso. A Bíblia vai dizer que Neemias diz assim: eu percebi, eu tive discernimento, eu entendi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que os adversários haviam contratado ele para anunciar essa profecia contra mim. Ei, mulher de Deus, tenha discernimento. Nem tudo que falam em nome de Deus vem de Deus, e você precisa saber discernir quando é Deus e quando não é Deus que está falando. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que Deus vai te dar foco. 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 Nada vai me tirar do meu propósito. Eu quero profetizar que Deus vai te dar estratégias. Eu trabalho com uma mão, eu tenho arma na outra, mas eu não desisto daquilo que eu tenho que fazer.
Eu quero profetizar que Deus vai te dar discernimento para entender o que vem de Deus e o que é palavra de engano. Você é preciosa demais para gastar a sua vida atacando as pessoas. Você não precisa disso. Você não precisa atacar ninguém. Não gaste seu tempo com isso. A sua luta não é contra carne nem sangue. A sua luta não é contra pessoas. A sua única preocupação tem que ser: eu não vou abrir brechas na minha vida. Eu não vou quebrar princípios. Eu vou me levantar para fechar as brechas que foram abertas na minha casa, na minha família. Deus está procurando nessa tarde mulheres que estejam dispostas a se levantar para fechar as brechas. Deus está procurando mulheres que estejam dispostas a se levantar para fechar as brechas. Eu quero te convidar para que você se coloque de pé. Você quer reconstruir? Hoje é o dia de sair da sua zona de conforto. Hoje é o dia, é a tarde de você se levantar e dizer: agora chega. Já deu, sabe? Já deu. Já deu. Irmã, já deu. Acabou. É tarde de você se levantar diante desse cenário com ousadia, com estratégia, com discernimento para dizer: eu vou ser uma reparadora de brechas. Assim como aconteceu com Noemias, tem brechas que você vai ter que fechar que não foi você que abriu. Tem lugares que Deus te colocou para você sarar uma terra que não foi você que feriu. Eu digo isso para líderes que estão aqui, bispa, sem medo de errar. Há mulheres que estão pagando um preço muito grande aonde estão e estão dizendo: por que eu tenho que estar aqui se eu não fiz isso? Ei, alegre o seu coração. Deus viu em você graça e favor para fechar as brechas que outras pessoas abriram. Ele te enviou para sarar esse lugar, para curar esse lugar, para trazer vida. Então não tenha medo. Não tenha medo. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no departamento que você está, na área que você atua. Ei, agora chega. Satanás deve estar furioso. É isso mesmo, agora chega. Tem mulheres e homens aqui que estão dizendo: eu não vou tolerar mais. Ei, quem era você quando Deus te escolheu? Quem era você quando Ele te resgatou? Que valor você tinha se não fosse Deus te amar primeiro? Ele conta com você, minha irmã. Ele conta com você para se levantar. Há pessoas aqui que Deus vai colocar em posições estratégicas. E quando você pisar lá, você vai olhar o cenário e aí vão dizer para você: sempre foi assim. Sempre foi desse jeito.
Sempre teve esse tipo de procedimento aqui. Só que aí você vai se lembrar dessa tarde e vai dizer: Deus viu em mim favor quando eu não tinha, e Ele me fez chegar aonde eu estou. E se sempre foi assim, problema agora não vai ser mais. Ei, eu vou dizer, e isso é uma palavra de Deus para você: Deus vai te colocar em lugares para quando você chegar, botar o teu pé, você vai olhar e dizer: agora não aceito que seja como sempre foi. Deus me colocou aqui para fechar as brechas. Bispo, eu posso fazer um convite? Eu queria que viesse aqui à frente aquelas pessoas que sabem que na sua casa, no seu trabalho, nas suas emoções, em alguma coisa da sua vida, Satanás está fazendo arruaça e a culpa talvez não seja sua. Talvez seja alguém que tenha dado causa a isso, mas você é que está tendo que pagar o preço. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu comecei dizendo: essa tarde é tarde de libertação. Nessa tarde, Satanás vai perder espaço na vida de pessoas que ele estava encontrando brechas por coisas que foram feitas por gerações passadas, por pessoas passadas ou até por você. Saia do seu lugar. De Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Declare forte: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você pode colocar a sua
seu coração, você que está aqui à frente. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós estamos na tua casa e o Senhor marcou essa tarde para aniquilar obras de Satanás. O Senhor marcou essa tarde para trazer à tona coisas que o diabo tem feito na vida dos teus filhos e que talvez eles não estejam mais aguentando, mas o Senhor marcou essa tarde para dizer: chega, 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 acabou. Deus, nós te pedimos, Senhor, nós precisamos de um novo tempo, não porque somos bons, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom e nós confiamos na tua bondade. Por isso nós entregamos a ti, Senhor, assim como Neemias se quebrantou. Nessa tarde nós nos colocamos diante de ti para dizer: perdoa, perdoa os erros, perdoa as falhas, mas sara essa terra, sara esse lugar, sara a minha família, sara a minha igreja, sara o meu ministério. Senhor, nós damos uma ordem para que Satanás tire as suas mãos daquilo que o Senhor nos deu. A casa que o Senhor nos deu, foi o Senhor quem deu e Satanás não pode tocar. Os filhos ele não pode tocar, o chamado ele não pode tocar. E por isso, Senhor, nós apresentamos a ti e te pedimos: esforça as nossas mãos. Senhor, dá discernimento aos teus filhos, abre a visão deles para encontrar os lugares em que Satanás ainda acampa e muda histórias nessa tarde. Eu quero que você repita comigo. Você que está aqui à frente, se você não teve coragem de vir aqui à frente, mas sabe que algo precisa ser rompido na sua vida, você vai declarar também, você vai dizer: Senhor, Jesus, o Senhor é o dono da minha vida. Eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, dos meus filhos. Eu reconheço que o Senhor é o dono da minha vida. Eu reconheço que tudo que eu tenho vem de ti. E por isso, nessa hora, eu coloco todas essas causas aos teus pés. Jesus, eu volto à cruz e invoco o poder do teu sangue para dizer: Satanás, você não pode tocar naquilo que é meu. Senhor, eu peço perdão pelos erros, pelas falhas, pelos princípios quebrados, pelas coisas feitas, ditas, pensadas, que afrontaram o teu nome, que quebraram a tua santidade. E por isso agora, em arrependimento, eu te peço: derrama o teu sangue, derrama o teu sangue sobre a minha vida. E onde há o teu sangue, Satanás não pode entrar. E por isso eu declaro: enche o teu peito, irmão, enche o teu peito para dizer isso. E por isso eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, um novo tempo. Céus abertos, céus abertos sobre a minha vida, para a glória